paz e a graça do Senhor na vida de cada um de nós esta noite. O hino que ouvíamos tocado diz: o nosso Deus à terra desce, tributai-lhe adoração. Nesse sentimento, nós ouvimos as palavras que Isaías escreveu no capítulo número 11, no verso 1, uma palavra profética com respeito a Cristo, escrita 600 anos antes do seu nascimento. Então brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Tais palavras respeitam a Cristo, pois apontam Cristo como o renovo de Deus para vidas já ressecadas, mas que a graça envolve e que o amor do céu transforma. A tais somos nós que esta noite nos reunimos para prestar culto ao Senhor nosso Deus. Curve a sua fronte, feche seus olhos e juntos nós oramos ao Senhor. Nosso Deus, querido e grande Deus, nós te louvamos, Senhor, porque o motivo pelo qual estamos reunidos neste lugar esta noite é o nome de Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo em nosso favor e a salvação com que temos sido alcançados pela tua graça. Bendito seja o teu nome, Senhor, hoje e para sempre, aqui e em todo lugar. Que o Senhor, Deus, conserve, que o Senhor desperte, que o Senhor faça aumentar o sentimento de louvor a Ti dentro do nosso coração, para que possamos em nosso coração e espírito nos prostrar na Tua presença, Te adorar e confessar que verdadeiramente o Senhor está neste lugar. Abençoa-nos assim, Deus, e ao fim deste culto nós confessaremos novamente a Tua fidelidade e a Tua misericórdia e a glória de nosso Salvador, para a honra de quem aqui estamos e em nome de quem nós oramos ao Senhor. Amém. Amém. Vamos ouvir este prelúdio, orando em silêncio ao nosso coração, para que Deus abençoe cada parte deste culto que lhe prestamos. Boa noite, irmãos. Vamos colocar de pé. Os irmãos já perceberam que a nossa igreja já está em clima de Natal, né? A alegria já pode ser vista nos nossos rostos e nas paredes, nos enfeites de Natal. Mas nós sabemos que a nossa alegria não está nessas coisas apenas.
principal motivo de estarmos alegres por ter chegado o Natal é porque o mundo inteiro comemora essa data tão, tão maravilhosa e com certeza nós celebramos de maneira correta, né? Que é honrando, que é exaltando o nome do verdadeiro aniversariante, que é o Senhor Jesus. E nós vamos iniciar este louvor cantando nas estrelas. Que você possa ver nas estrelas a mão do Senhor na sua vida e agradecer por coisas tão maravilhosas e lindas que Ele criou. Deus
Senhor Deus, nós te agradecemos por tão grande salvação que o Senhor nos proporcionou através de Cristo Jesus, que se fez homem e veio habitar entre nós e morrer por nós, ó Deus, e que nos ensinar o caminho do Senhor. Muito obrigada, Pai, que nós tenhamos um coração agradecido, que nós tenhamos um coração quebrantado para receber este presente tão maravilhoso que o Senhor dá a todos aqueles que creem no Senhor e o aceitam, meu Deus. Muito obrigada por essa noite, por cada pessoa que está aqui, Senhor Deus. Fala no nosso coração, através da palavra, das músicas, ó Pai, de tudo que for feito aqui, que o Senhor seja engrandecido, que o Senhor seja, Senhor Deus, nascido em cada coração. Nós oramos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Não se assente, antes de dar uns 5 ou 10 abraços nas pessoas que estão aí próximas a você e quem está longe também. Quem está assistindo o nosso culto pela transmissão ao vivo, o Senhor te abençoe. Queira um dia estar com a gente aqui, será uma alegria muito grande recebê-lo entre nós. Obrigado por participar aqui junto conosco pela internet. Muito bom. O que faltou de abraçar, a gente abraça depois do culto, até porque eu sei que está sendo preparado um lanche delicioso para depois do culto, um prato especial de macarrão, frango, bacon, outras coisas das quais eu não vou falar agora, senão a gente começa a pensar nisso e não para mais. Pelas R$4 na saída à direita do templo, no salão social da igreja, você pode terminar de abraçar as pessoas queridas. Esse clima de Natal alegra o coração da gente. Abraçar as pessoas nos alegra, estar em comunhão uns com os outros nos alegra. Nós nos alegramos com a irmã Janaína, que concluiu um curso de liderança cristã. Parabéns, irmã. O Senhor abençoe. Isso é um sinal de que vai trabalhar muito na igreja no próximo biênio, no próximo mandato, na próxima eleição de cargos. Irmãos, eu tenho aqui alguns rápidos avisos que eu não posso deixar de fazer aos irmãos. Expressar, como fizemos de manhã, a nossa gratidão aos irmãos que fizeram a nossa decoração natalina do templo. Os irmãos, quando entraram, notaram que tem alguma coisa de natalino aqui, irmãos? Muito, nós já estamos comemorando. Toda a nossa vida cristã é comemorar aquilo que o Senhor fez por nós. A irmã Giselda, a irmã Elaine, a irmã Vantuir, a irmã Renilson, muito obrigado. Deus sempre os recompense e abençoe. Ontem aconteceu um jantar de casais, muito bom, um evento muito gratificante no calendário da igreja. Os casais da igreja estavam presentes e nós louvamos a Deus pela vida do Rodrigo e da Jenny, pela forma dedicada como tem conduzido este ministério na vida da igreja. Você saindo do culto, vá ali à direita, onde nós temos publicado a lista de membros da igreja, de congregados ativos, com os dados que serão publicados no anuário, e o anuário será entregue no final do mês. Então, até domingo que vem, os irmãos têm para poder preencher as informações ou corrigir as informações que estejam ou faltantes ou erradas. Peço esse cuidado, esse carinho dos irmãos saindo do culto. Basta ir à direita ali no hall do primeiro andar, antes do salão social, e fazer as correções que são necessárias. Hoje nós começamos efetivamente, por assim dizer, a ter as participações musicais natalinas. O conjunto feminino participa hoje com o apoio da irmã Regina. Muito obrigado, irmã Regina, novamente com a gente, uma grande amiga da nossa igreja, a irmã Regina Amaral. E o seu pai, irmão João, está ali
Se o irmão tiver um relógio lá na sua casa que você precisa dar uma apertada, pode deixar com o seu irmão, ele é mestre nisso. Preciso falar aos irmãos que quarta-feira nós nos reuniremos às 7h30 para estudar a palavra de Deus, para orar. Sempre tem um lanche antes do culto e depois também. E nós começaremos a estudar o livro de Josué, 7h30. Guarde isso, esteja presente. Os irmãos que concluíram ou irão concluir a leitura da Bíblia este ano, para que a igreja possa emitir os certificados desse reconhecimento, procurem o pastor, pois nós queremos assim estimular os irmãos a empreender novas leituras da Bíblia. Domingo que vem de manhã, nós vamos comemorar o Dia da Bíblia e nós vamos apresentar aos irmãos uma proposta de leitura de 2 anos, para 2019 e 2020. A irmã Giselda pede a atenção dos irmãos e o carinho dos irmãos que estarão presentes na ceia de Ano Novo. A Giselda, obviamente, ela é com ela, não negligenciando. Elas precisam da confirmação exata de quem estará presente até o dia 16 deste mês. E eu peço que os irmãos façam isso para que possam também, não somente confirmar a sua presença, mas escrever o seu nominho lá com o que você vai trazer. Senão todo mundo traz um lombo assado. Imagina, irmãos. É preciso da farofa também, é preciso do arroz com uva passa, sem uva passa, é preciso de todas essas coisas. Então, por favor, ainda hoje, confirme a sua presença, se você trará convidados consigo e como poderá participar da ceia da igreja. Nossa última palavra hoje é apenas informar novamente os irmãos, então, que este livro que a igreja está publicando no fim do ano já está disponível para os irmãos na saída do culto. O título é O Propósito de Deus nas Provações, uma mensagem que o pastor trouxe no mês de setembro, está sendo publicada no formato deste livreto que é disponível aos irmãos pelo valor de R$10. O pastor Elisa escreveu o prefácio, novamente obrigado, querido pastor, e você pode presentear as pessoas do seu convívio, crentes ou não crentes, pois a mensagem é bíblica e cremos e temos orado para que fale ao coração de muitas pessoas. Amém por isso? Amém. Amém por isso. Vamos cultuar a Deus, trazendo ao gasofilácio o nosso dízimo e a nossa oferta, assim como a oração, assim como o cântico. Este é um ato de culto e uma forma de serviço e de adoração a Deus. Se você trouxe consigo o seu dízimo, a sua oferta, ore ao Senhor no seu coração, traga ao gasofilácio com gratidão, consagrando a Deus aquilo que traz consigo e à causa cristã. Os irmãos sabem que o nosso controle de membresia da igreja, de datas específicas, é um sistema japonês muito avançado e um manuscrito que eu tenho para acompanhar. E por causa disso, no domingo passado aconteceu uma falha quase que imperdoável, mas hoje nós queremos reparar e chamar aqui à frente o José Roberto e a irmã Divane. Por favor, queridos, nós queremos orar e dar graças a Deus pela vida de vocês. Completaram no domingo passado, dia 25 de novembro, 18 anos de casados. E o casamento deles agora é maior de idade. Nas bodas de turquesa,
A tradição, Zé Roberto, é que o marido dê para a esposa um presente daquilo que é o nome da boda. Então, uma turquesa pode ser tanto a joia quanto uma ferramenta de corte de metal. E o Jorge Celestino também fez aniversário no domingo passado. Por favor, Jorge, que ele está aqui com a gente. É um amigo muito querido que tem estado conosco nestes tempos em nossa igreja. E nós também oramos com gratidão a Deus pela vida da Isabela, que não está conosco essa noite, mas que faz aniversário esta semana, no dia 6 de dezembro. Vamos orar a Deus por estas vidas, interceder por eles e pedir a bênção do Senhor sobre eles. Nosso pastor Elias nos leva nesta palavra de oração. Senhor, nós reconhecemos de coração o quanto é bom depender de Ti, viver contigo, sentir o Teu grande e imutável amor em nossa vida e em todas as circunstâncias. E nós te damos graças, querido Deus e Pai, por estes irmãos que hoje comemoram conosco, Senhor, e na Tua presença, seu aniversário, Senhor. Aniversário de casamento, Senhor, dos Teus servos. Pedimos que os abençoes e que a cada dia eles sintam, Senhor, que a Tua mão está sobre eles, orientando-os como devem comportar, como devem seguir o Teu caminho de maneira correta e como devem também, Senhor, servir a Ti, com interesse de coração, com toda a dedicação de suas vidas. Te agradecemos também, Senhor Deus, pelo aniversário do querido irmão que tanta alegria traz a nós hoje e tem trazido na sua presença aqui conosco. Que a sua vida também, Senhor, seja enriquecida cada dia com a alegria do Teu Evangelho, que ele tem seguido, Senhor, com interesse e sinceridade de coração. E damos graças, Senhor, por este culto que mais uma vez prestamos a Ti, pela presença tão importante da querida irmã Regina Amaral, que tanto amamos e que tem servido o Teu Evangelho, Senhor, e a Tua causa com tanta dedicação e talento. Abençoe a sua vida, meu Pai, que está conosco nesta noite. Senhor, a todos nós, e damos graças, Senhor, também pelos Teus servos que vieram lá de São Paulo, estão conosco aqui nos visitando, que é de Porto Pereira. Pedimos que os abençoe e que aqui conosco também sejam abençoados e acolhidos por nós, com toda a sinceridade do nosso coração. Fala-nos, Senhor, mais uma vez, através dos cânticos que o conjunto feminino preparou, da palavra que o Teu servo nos trará. Que tudo neste culto, Senhor, tenha a Tua aprovação e a Tua bênção, porque assim nos abençoará muito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns, irmãos. Senhor os abençoe sempre. Conjunto feminino, por favor, já queiram ouvir, meninas. Os irmãos têm aí no seu banco, à sua frente, e no hall do templo e no hall do prédio, este convite belíssimo que foi feito, e as mídias digitais também estão disponíveis, para que você divulgue a nossa programação de Natal, que começa hoje com esse mundo conjunto. Deus os abençoe e muito obrigado pela forma como se prepararam para nos abençoar na noite deste dia. Irmãos, nós cantaremos 3 músicas seguidas. A primeira é Sabes Por que a Estrela Brilha. A segunda música Foi Há Muito Tempo Atrás. E a terceira música é Natal de Luz. Que Deus possa falar no seu coração e ao nosso também através dessas canções. Anjos pelo céu
Maravilhas
Mas só 3 músicas. A gente queria ouvir a noite inteira, não é verdade? Tanto que alegrou o nosso coração. Vamos chamar os pequenos aqui para orar com eles, menores de 12 anos, por favor, queiram vir à frente. Tailândia, você tem mais de 12. O departamento infantil é tão bom que até gente com mais de 12 está querendo ir. Manu, Hélida, Milena, Arthur, João, Davi, estou procurando ele aqui, estou conseguindo, Josué, Dita. Nós vamos orar a Deus, pedir a bênção de Deus sobre a ministração da palavra que no Luiz e Tailândia será instrumento do Senhor a essas vidas preciosas, também a nós, aqui estamos reunidos para receber da palavra do Senhor. Cubra sua fronte, feche seus olhos. Mãe Elaine, pode orar para nós? Amém. Deus abençoe vocês lá em cima. E nós que aqui estamos, temos diante de nós o Evangelho de João, capítulo número 5. Mas nós ainda vamos ouvi-las mais uma vez nesse culto, daqui a pouquinho. Evangelho de João, capítulo número 5. Pode depois do culto ir ao Facebook e assistir de novo esse musical. Já está sendo transmitido ao vivo e a gravação fica disponível na página da igreja, que é IBBV BH. Mas o nosso texto, eu repito, o Evangelho de João, capítulo número 5. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Vamos orar de novo? Pai, tanto precisamos de Ti para entender a Tua palavra. Que o Senhor assim nos abençoe e que a graça do céu esteja sobre cada um de nós aqui reunidos esta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma vez que nós começamos a comemorar o Natal, nós passamos a pensar, e é assim que devemos comemorar o Natal, nós passamos a pensar naquele que é a razão de termos esta data em nosso calendário, e certamente temos muito mais do que isso por causa dele. Nós passamos a pensar em Jesus Cristo,
passamos a pensar em quem Ele é, passamos a pensar em suas obras, sempre pensamos, mas em especial nesta época do ano, elas tomam um destaque diante da nossa atenção, porque conhecê-lo nos ajuda a comemorar essa festa em toda a plenitude do seu significado, e nós passamos a meditar com muita profundidade, com muito enlevo, com muita inspiração e sinceridade em Cristo Jesus e nas coisas que Jesus Cristo faz. Então o pastor desta igreja decidiu trazer aos irmãos 7 pregações no mês de dezembro, antecipando a nossa comemoração do Natal, sobre os 7 milagres que Jesus fez. Claro que ele fez muito mais, nos 4 evangelhos são quase 90 os milagres registrados, mas todos eles falam que houve muitos outros que não estão escritos, mas João escreveu 7, e este é o terceiro, um dos mais conhecidos de fato, em que Jesus vai a um lugar, e eu quero falar em primeiro lugar sobre este lugar. O costume dos romanos era levar às cidades onde seu domínio se estendia fontes de águas, balneários, banhos públicos, piscinas, tanques. De fato, algumas das construções que eles construíram há 2000 anos atrás são usadas até o dia de hoje. Os aquedutos, a encarnação, eles gostavam de água. Mas esse lugar aqui era um lugar diferente de um balneário, era diferente de um banho público onde as pessoas iam se higienizar de tempos em tempos. Esse lugar era uma piscina de inválidos, onde ficava um grande número de pessoas de diferentes enfermidades, como o texto que nós lemos fala, enfermos, cegos, mancos, ressecados. E o texto ainda diz que era uma multidão, grande multidão. Para o religioso de Jerusalém, para o sacerdote do templo, para o escriba e para o fariseu, era um lugar imundo, aonde não poderia entrar. Resta claro que era um lugar feio ao nosso senso de belo, um lugar mal cheiroso, um lugar desagradável, um lugar onde para passar você tinha de passar a passos largos sobre pessoas doentes, deitadas por todo lugar. Um lugar, eu digo de novo, aonde o poder público não ia, um lugar onde o pensador não ia, um lugar onde o religioso não ia, um lugar onde o sacerdote do templo não ia, mas é um lugar diante de nós esta noite onde Deus está, aonde Deus foi. E aqui está novamente diante de nós este retrato da forma como Deus age, pois que de fato quem chega ao coração humano é somente a mão poderosa do Senhor. Quem pode visitar os recantos da mente, onde estão guardados os segredos e onde estão estocadas as preocupações, é somente a presença de Deus, a fresta do coração, que é envolvida pelo manto do segredo, a mão salvadora, a mão consoladora, a mão perdoadora, a mão santificadora de Deus visita. Como não nos admirar que a pureza e que o poder e que a graça em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tenha entrado num lugar como aquele, aonde talvez nós não entraríamos, e onde naquele tempo, com certeza, muita gente não entrava. Ali, naquele lugar, está o Salvador, cheio de graça, cheio de misericórdia. Deus eterno, feito humano, entrou naquele lugar. Esteja claro que o coração humano é ainda mais inóspito que aquele lugar. Esteja claro que o estado da nossa alma sem Jesus Cristo é de muito maior inconveniência, e então fica ressaltada diante de nós a graça salvadora de Deus quando nos visita, a graça salvadora de Deus quando vem ao mundo. E este é, em primeiro lugar, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, este é, em primeiro lugar, o sentido desta comemoração no fim do ano, para a qual nós decoramos a nossa casa e preparamos uma ceia para a nossa família, e a igreja empreende esforços. Este é o sentido primário e principal desta festa. Não é
Jesus Cristo tenha entrado naquela piscina, naquele lugar onde havia uma piscina de inválidos, isso não é tão grandioso quanto o fato que quis entrar antes disso no mundo. Se fazendo ele infinito, se fazendo pequeno, se fazendo pobre, se fazendo frágil. Se é grandioso que Cristo entre na piscina, no lugar onde havia a piscina dos inválidos, para visitar os enfermos, um lugar sujo e mal cheiroso, um lugar mal visto, se isso é notável esta noite diante de nós, é notável que Ele quis entrar no mundo. Vocês sabem, minha esposa está grávida. Todos os dias eu agradeço a Deus por aquela pequenininha lá, que eu vejo já dando suas mexidas. Mas ela vindo, traz para nós a preocupação de que ela venha com tudo do melhor que a gente puder lidar. Com acompanhamento médico. Essa semana foram 2 vezes. E o berço está lá para eu voltar. E quando eu entro no quarto dela, minha esposa fala, tem que pintar esse quarto. Eu falei, tem, calma, vai pintar, ela não nasceu ainda não. E a gente tem roupinhas. E eu não quero me perder nessa digressão, mas eu preciso dizer aos irmãos que esta experiência pessoal me ajuda a entender um pouco da obra de Jesus Cristo. Pois a minha filhinha, quando vier, eu quero que ela tenha o melhor que eu puder lhe dar. Mas o Filho de Deus, muito mais santo, muito mais digno, muito mais amável do que a minha filha, o Filho de Deus não teve para si senão um coxo onde os animais comiam. Em toda a cidade de Belém, pequeno ou grande que fosse, não havia lugar para ele. E isto, meus irmãos, é notável diante dos nossos olhos, pois quando Deus veio ao mundo, não havia porta aberta para Deus. Nós devemos sempre imaginar, nós devemos sempre meditar na grande, amorosa humildade de Deus, que entrou no mundo, e entrando no mundo, foi até um lugar como este tanque de Betesda. Alguém diria, eu não vou lá não, porque eu vou voltar doente. E lá está Deus. Alguém diria, eu não vou lá não, porque os doentes vão ficar abraçando a minha perna e querendo que eu lhes dê dinheiro. Lá está Deus. Alguém dirá que aquele lugar é um lugar muito deprimente de visitar e mal cheiroso. E lá está Deus. Mas em segundo lugar, eu quero falar aos irmãos sobre a pergunta que Deus fez naquele lugar. Quando Jesus Cristo entrou naquele lugar, Ele não fez um festival de milagres. Ele não deu o seguinte grito, ponha-se todo mundo em fila, que hoje eu vou curar todo mundo. E botou os apóstolos para fazer triagem, com pulseirinha vermelha, verde e amarela. Deus entrando naquele lugar, onde havia grande multidão de enfermos, dirige-se a uma pessoa, e notamos como é o trato de Deus e o chamado do Evangelho, conquanto seja abrangente, é chamado particular a mim e a você. Deus entrou naquele lugar de grande multidão, mas foi até a um homem. Como é grande graça de Deus, que tinha naquele homem que fazia com que ele merecesse, diferente de qualquer outro dos que estavam ali. É o propósito santo, o plano divino, a forma soberana e graciosa como Deus lida com as almas humanas. Mas Deus faz uma pergunta àquele homem, pois que o texto diz que Jesus Cristo, vendo aquele homem deitado, o verso anterior diz que ele era enfermo. Eu não posso mergulhar nos detalhes do texto, ainda que meu coração deseje tanto, eu tenho que me conter. Mas a palavra grega aqui empregada, astênico, significa não necessariamente enfermo como portador de moléstia.
Somente isso. Deus vai àquele homem que o texto bíblico chama de fraco, vendo este homem deitado, sabendo que estava naquele estado há muito tempo, Deus faz a pergunta: queres ficar são? E nós perguntamos talvez, que pergunta é esta que Deus onisciente faz? Por um lado, porque Deus, sendo onisciente, não precisa perguntar nada. Por um lado, porque sendo Deus onisciente, Deus não precisa fazer perguntas. Mas por outro, porque nós pensaríamos que era óbvio. Se chega para uma pessoa enferma e pergunta: você quer melhorar? Talvez nós pensaríamos imediatamente que sim, mas é por isso que Deus pergunta. É por isso que o Santíssimo Salvador Jesus Cristo fez a pergunta: você quer ficar são? E eu diria aos irmãos, por que ele fez a pergunta? Porque a resposta era não. Aquele homem estava ali havia 38 anos. Tudo que ele conhecia era aquele tanque. Ele vivia das esmolas que ele dava. Ele convivia com outros enfermos somente. Ele sabia sentir pena de si. Ele sabia comiserar-se do seu estado. Ele sabia lamentar. E talvez, se você me permitir imaginar, eu imagino que até certa medida, pois que 38 anos são muito tempo, ele em certa medida poderia ter levantado o seu protesto contra o céu e dizendo: foi Deus que me fez ficar assim. A intervenção de Deus, a cura pelo poder do céu em Jesus Cristo, diria de maneira muito clara que a sua vida nunca mais poderia voltar àquele estado. Ele não poderia, curado por Cristo, permanecer ali e dizer: Senhor, que bom que o Senhor me curou, mas eu gosto tanto das esmolas. Senhor, como eu estou grato pelo que o Senhor fez por mim, mas todos os meus amigos estão aqui e eu não posso deixá-los. A cura significaria de maneira muito simples mudança total de vida. Deus perguntou: queres ficar são? Porque a resposta era não. E aqui nós temos emoldurada diante de nós a figura clara do comportamento do nosso coração. Queremos talvez que Deus nos abençoe de uma ou de outra forma, mas jamais que Deus tome as rédeas e o governo de nossa vida, jamais que Deus defina como devemos viver. Queremos aquilo que Deus tem para dar, mas não queremos que Deus reja sobre nós. Se eu estivesse lá, se qualquer um de nós estivesse lá e Deus dissesse: queres ficar são? A resposta seria: não, eu quero esta vida. Vivi alguns anos atrás uma experiência pessoal muito marcante. Na igreja onde eu trabalhava, sempre pela marquise grande que tem lá na porta, ficavam muitos e muitos moradores de rua. E de certa forma, inevitavelmente, eles batiam a porta da igreja e nós tínhamos sempre algo separado para lhes dar. E não poucas vezes eu sentei com muitos deles ali, conversei, ouvi suas histórias de vida. E houve um em particular a quem eu quis ajudar. E nós ajudamos. E nós adquirimos para ele a passagem para que ele pudesse voltar para a terra da sua família. Ele recebeu a passagem, tomou banho lá na igreja, trocou de roupa e foi para a rodoviária para viajar. Mas menos de um mês depois, eu encontrei com ele novamente no centro da cidade. Recebeu a passagem para ir de ônibus, mas voltou a pé, sujo de novo, em trapos novamente. Perguntei: rapaz, o que aconteceu? Ele não tinha resposta para me dar. Quando Jesus Cristo pergunta: queres ficar são? Está proposta aqui diante de nós
Se por um lado esteve posta em primeiro lugar a encarnação de Cristo, que entrou no mundo de inválidos, de doentes, de enfermos, de mortalmente feridos pelo pecado. Em segundo lugar, nós vemos aqui diante de nós o que é que foi que Deus veio fazer neste mundo. Deus veio perdoar os nossos pecados. Deus veio reconciliar-nos consigo. Deus veio nos colocar na posição a qual devemos verdadeiramente pertencer. Deus veio reinar sobre nós em Cristo Jesus. A obra de Cristo é esta, a salvação do céu é esta, a verdadeira vida é esta: estar como servo de Deus, diante de Deus, dependendo de Deus. E esta é a verdadeira salvação completa, mudança de vida. Jesus perguntou ao homem: queres ficar são? E ele apresentou diante de Deus a evidência que eu uso como argumento. Ele disse: Senhor. Mas não foi o Senhor da fé, não foi o Senhor da adoração, que reconhece a soberania. Foi apenas assim: meu Senhor. Ele disse: meu Senhor, eu estou aqui e eu não tenho quem me leve, então eu continuo aqui. Meu Senhor, ele disse, eu estou esperando alguma coisa acontecer, do céu ou da terra. Eu estou esperando, meu Senhor, que alguém venha aqui e faça alguma coisa, mas enquanto isso não acontecer, eu fico aqui. Deus disse: levanta, toma o teu leito e anda. Vamos pensar nessas três ordens? A primeira diz: levanta. A primeira ordem, cheia de voz poderosa do céu, a mesma voz do céu que fez o universo vir à existência, a mesma voz do céu por cuja ordem as coisas acontecem e vêm e vão, a mesma voz do céu disse àquele homem: levanta. E ele diria para Deus: mas Senhor, eu estou enfermo. É pela voz do céu que a enfermidade se vai e que a força vem, é pela voz de Deus que a cura vem. Deus diz: sai dessa posição, deitado aí, aguardando que algo aconteça. Quando Jesus Cristo diz levanta, Jesus Cristo não está pedindo para um homem aleijado que faça algo que não poderia fazer. É que a própria palavra que sai da boca de Cristo é um veículo de graça para que aquele homem possa fazer aquilo que Deus lhe manda fazer. E aqui está, novamente, eu preciso dizer isso, novamente uma figura da salvação. É quando a voz de Deus nos levanta da prostração. A voz de Deus nos levanta para estar diante de Deus. Ele diz: levanta, toma o teu leito, abandona, corta os laços com esta vida, deixa toda a vida anterior ao propósito de Deus, ao poder de Deus, à obra de Deus. Era impossível que um homem curado permanecesse ali deitado entre os enfermos, vivendo a vida entre esmolas e lamentos. Toma o teu leito, Deus diz. É preciso deixar tudo aquilo que fica entre nós e Deus. Rompe essa vida, abandona essa vida. Será que nós entendemos isso com respeito ao Evangelho? Será que nós temos entendido isso com respeito ao Evangelho? Que é somente pelo poder de Deus que nós somos salvos, mas que essa salvação traz para nós mudança de vida, pois ele diz: levanta, toma o teu leito e anda. As pessoas que Cristo curava, está isso em Mateus, está isso em Marcos, está isso em Lucas, Carpo, Alarme de Gaia, FT 1820. Isso não está em Mateus, Marcos e Lucas não, mas está ali na projeção. Muito obrigado pelo cuidado, viu gente? Isso é importante. Está em Marcos, está em Mateus, está em Lucas, está em João, que aqueles a quem Cristo curava levantavam-se e o seguiam. Quando Jesus diz: levanta, toma o teu leito e anda, a ideia de que o salvo tem de seguir o Senhor. Isso aconteceu em quase todos os milagres, infelizmente neste não. Passado algum tempo, naquele mesmo dia, Jesus Cristo encontrou aquele homem e disse assim:
eis que já está ação. Não peque mais, para que não te suceda coisa pior. E aquele homem ia pensar, puxa vida, eu acabei de receber uma grande ameaça de Deus, que se eu viver fora, se eu pisar fora da linha, quer dizer que eu vou ficar enfermo de novo, e onde eu estiver eu vou cair, e caído eu me arrasto ou me arrastam de volta para o tanque de Betesda. Acredito eu que a Bíblia ensina que é melhor ficar 38 anos doente do que um dia longe do Senhor. Acredito eu que a Bíblia diz aqui para nós que é melhor ficar 38 anos prostrado em meio aos enfermos, no tanque de inválidos. É melhor isto, é muito melhor isto, do que viver com o coração endurecido contra Deus. Eu creio ao ler este texto que é melhor viver com todas as limitações que houver, menos a da fé. É melhor viver sem olhos e sem vista, mas nunca perder a visão espiritual que contempla a salvação de Jesus Cristo. É melhor ficar surdo do que deixar de ouvir o Evangelho. É melhor perder o olfato, o tato e o paladar do que perder de vista, do que perder de si as coisas que pertencem a Deus. Eu sei que muitos aqui certamente conhecem aquele rapaz cujo testemunho é impactante. O nome dele é Nick Vujicic. Perdeu os 2 braços e as 2 pernas, mas é um servo do Senhor. Muita gente com 2 braços e 2 pernas não serve o Senhor. Muita gente andando por aí e indo e voltando e vivendo com menos de 38 anos ou mais de 38 anos, continua dizendo não ao chamado do Evangelho, ao poder de Deus. Queres ficar são? Mas o que é ser curado? O que é ser curado? O que é ser curado se não voltar para o Deus que nos fez para a honra e glória do seu nome, de quem estamos separados? Isso é ser curado. Voltar para Deus é ser curado. O que é ser curado? Servir a Deus é ser curado. O que é ser curado? Orar é ser curado. O que é ser curado? Dar testemunho da obra de Cristo em nosso favor é ser curado. E não ter testemunho para dar é estar doente. Então nós temos aqui diante de nós um retrato tão grande da obra de Deus, que entra no mundo de pecadores condenados, entra no mundo que não o recebe, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Vem trazer para homens tais como nós uma salvação que muda por completo a nossa vida, pois nos cura verdadeiramente, e nos cura verdadeiramente daquilo que verdadeiramente nos mata, pelo seu poder, pela sua graça, pela palavra que sai da sua boca. A alma de cada um de nós, sem Cristo, é alma doente, e ele diz: queres ficar são? Mas alguém calcula, puxa vida, mas ficar são é me converter, ficar são é me arrepender dos meus pecados e romper com uma vida que desagrada a Deus. Ficar são é me devotar a Deus, é me submeter, é servi-lo. Ficar são é ser curado é levantar é tomar o leito, e tomar o leito é seguir o Senhor. Queres ficar são? A mensagem que este milagre nos traz é esta: que todos nós precisamos também reconhecer a nossa enfermidade e o quanto precisamos que Deus, em sua grande misericórdia e em seu grande poder, visite nossa vida, perdoe os nossos pecados e nos coloque do jeito que a gente deve realmente ser. É melhor ficar doente do que ficar sem Deus. É melhor perder a força da vida, mas não perder a força da fé. O Evangelho esta noite, todos os tempos, diz
levanta. Mas, Senhor, eu sou enfermo, não tenho força para levantar. É porque pela própria palavra de Deus e pela própria voz de Deus vem a força para que a pessoa se levante, para que qualquer um de nós se levante. Tome o seu leito, abandone, vire as costas a uma vida sem Cristo Jesus e ande, siga o Senhor Jesus Cristo. É Deus quem nos levanta, é Deus quem nos leva, é Deus quem nos cura. Mas alguém dirá: ah, pastor, não, eu não sou enfermo, pelo contrário, sou forte. Aos olhos de Deus que tudo vê e vê na verdade, eu pergunto e diga somente para Deus em seu coração: a graça de Deus consentiria com a sua vida como ela está hoje? Pergunto novamente: a graça de Deus consentiria com o estado que sua vida está hoje? Ou a mão celestial operaria uma grande operação em sua vida? Ele curou no passado, mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele curou no passado, Ele nos cura hoje, mas entenda, ser curado é ter a sua vida transformada pelo poder de Deus. Esta é a salvação, uma cura que cura de verdade. Uma salvação que salva a verdade, que cura por dentro e por fora, que cura por completo, que nos coloca em vida diante de Deus e em vida para Deus. Mas note, eu concluo assim minha mensagem, que quando Jesus, nosso amável e bendito Jesus, nasceu no mundo, em toda a cidade de Belém não havia uma porta aberta para Ele. Nosso coração está aberto para Ele. Precisamos ser curados de Deus, isso não tem discussão. Queres ficar são? Busca o Senhor enquanto se pode achar. Invoca o Senhor enquanto está perto. Todo aquele, diz a Bíblia, que invocar o nome do Senhor será salvo. Tu deixaste, Jesus, o teu reino de luz, é o hino que vamos cantar, põe-se em pé, e baixaste a este mundo tão vil, um presépio em Belém. Tu, Jesus, sumo bem, escolheste por berço infantil. Faça deste refrão sua oração ao Senhor. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma há lugar. Oh, vem já. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma há lugar. Ó, vem já. Tu deixaste, Jesus, o teu reino de luz e baixaste este mundo tão vil. Um presépio em Belém, tu, Jesus, sumo bem, escolheste por berço infantil. Vem,
você ouviu a voz do céu. Eu só pude falar aos seus ouvidos. Quem falou ao seu coração foi Deus. Você ouviu algo que você precisa da cura do Senhor? Peça. Deus tem poder. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Talvez você queira orar por alguém muito querido e que você gostaria de ver a salvação chegar a esta vida. Esta é a obra do céu. Ele nos salva e nos transforma. E nós vivemos para testemunhar do seu amor e da sua graça. Você tem um testemunho para dar? Se você ainda não conhece a salvação, ore ao Senhor e diga: Deus, tem misericórdia de mim. Dá-me esta graça, dá-me esta bênção. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, obrigado, Deus, pela palavra que recebemos de Ti esta noite. Que Tua graça esteja sobre todos nós. Que a Tua palavra fale ao nosso coração e nos prepare, Deus, para nos encontrarmos com Cristo, vivendo com Ele cada dia. Obrigado pela obra que Ele fez por nós na cruz. Obrigado, Deus, por aquilo que Ele faz ainda hoje em todo o mundo, em muitas vidas. E nós pedimos a Deus que esta obra aconteça ainda hoje aqui no meio de nós. Que o Senhor enche o nosso coração da Tua palavra, da Tua presença e da Tua graça. Nós oramos em nome do Teu Filho. Amém. Vamos cantar a última estrofe do hino? Pode se sentar, congregação.
Amém, meu gente. Vou desafiar o conjunto feminino a trazer um musical por mês agora em 2019. Irmãs, muito obrigado pela dedicação e pelo carinho com que vocês ensaiaram, prepararam. Soninha, muito obrigado, viu? Pelo planejamento e pelo sonho que, abraçado por elas, trouxe essa edificação tão rica para nós esta noite. E nosso agradecimento à irmã Regina, novamente, irmã, e que ela é da Igreja Batista das Alterosas, está junto com o irmão João, e nós queremos oferecer à irmã um presente, um agradecimento muito simples pela sua vinda aqui conosco, o livro Propósito de Deus das Provações, que é um presente da Eva. O livro que a Regina acabou de ganhar, você também pode ter ali no final do culto. No final do culto à esquerda, você pode tê-lo para si e levar como presente de Natal as pessoas a quem ama, cuja salvação você tem orado. Tenho certeza que essa noite nós somos muito abençoados, que aquilo que nós pedimos a Deus no começo do culto, nós recebemos muito mais do que pedimos ou pensamos. Assim nós começamos uma semana com o Senhor. Coloque-se em pé e nós vamos dar término a este culto na bênção e na graça de Deus para a nossa vida. Curve sua fronte, feche seus olhos. Nos lembramos do livro dos Números, capítulo 6, de 24 a 26, que diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Curve sua mão, pode se sentar e orando em silêncio. Nós terminamos o culto dessa noite. Não desliga a Deus.